Estamos de volta. Todas as semanas até as eleições você acompanha o programa Band Eleições, inédito sempre nas madrugadas de segunda para terça-feira e simultaneamente no portal bandvale.com, onde pode ser acompanhado a partir daí em qualquer momento. O programa de hoje recebe o jornalista Guilherme Codazzi, editor-chefe do Jornal Vale, e o advogado Marcos Limão, que é presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de Taubaté. E eu lembro você de casa que vem aí o primeiro debate da Band, hein? Abrindo oficialmente a campanha com os candidatos de São José dos Campos. Já tem data marcada, 8 de agosto. Vem aí mais detalhes, não perca o nosso primeiro debate. Eu quero continuar aqui com o doutor Marcos Limão. A gente falava da questão de mensagens que as pessoas não podem receber se eles não tiverem autorizado o envio dessas mensagens. Isso vale para todas as redes sociais e o WhatsApp, e mais do que isso. Se a pessoa recebe uma mensagem no WhatsApp, que pode ser uma deepfake, ou pode ser uma montagem, alguma coisa assim, e ela encaminhar, tem gente que nem vê direito, já sai encaminhando, né, porque comunga daquilo, indiferente de ser verdade. Essa pessoa, esse eleitor, também pode ser penalizado? Com certeza, se tratando de um crime contra a honra, um ilícito civil, todo mundo que compartilha algum tipo de material, seja no momento, no âmbito eleitoral ou não, será responsabilizado. Mas essa pergunta é muito importante, Nicolino, porque ela nos remete a outras duas informações novas para essa eleição desse ano. Que as candidaturas, obrigatoriamente, terão que ter um canal de comunicação com o eleitor, com o titular dos dados. Para quê? Se eu recebo um WhatsApp de uma campanha, é meu direito saber, primeiro, se essa campanha detém os meus dados, segundo, qual é o tipo de tratamento que está sendo dado, e terceiro, eu pedir a exclusão dos meus dados. Então, as campanhas, elas precisam ter esse canal de comunicação e tem que ser informado no registro da candidatura. E, além disso, tendo em vista essa preocupação da Justiça Eleitoral, criou-se no âmbito da Justiça Eleitoral um canal de comunicação de denúncia, que chama Sistema de Alerta. Você entra no site da Justiça Eleitoral e com 2, 3 cliques você consegue denunciar um candidato que enviou a propaganda eleitoral sem ter tido o seu consentimento prévio. Essa denúncia pode acontecer aonde? Vamos repetir isso que é muito importante. Site do TRE, TSE, site de candidato, como é que é? Site do TSE, tse.jus.br. E aí lá você procura sistemas de alertas, que é justamente um canal criado para combater a desinformação no processo eleitoral. Importante demais, o pessoal de casa também tem que saber, e é claro, você fica sabendo aqui no Band Eleições. Guilherme Codazzi, a gente falou no segmento anterior um pouco mais sobre São José, eu queria falar de Taubaté, anúncio de Ortiz Júnior confirmando a candidatura dele na convenção, junto com Nina de Sá. E como em São José a gente teve aí o candidato a vice do candidato Anderson Farias, atual prefeito, candidato à reeleição, revelado em cima da hora. Em Taubaté a gente não tem, por exemplo, até aqui, quem deve ser o candidato a vice do atual prefeito, José Saldo, que vem para a reeleição, e alguns outros nomes também não estão fechados. Como é que você está vendo esse atraso na corrida eleitoral e essa dianteira do Ortiz Júnior de já fazer no primeiro dia, já sacramentar a candidatura e iniciar esse trabalho, mesmo com as pesquisas dos últimos meses apresentadas pela Band, como o Paraná Pesquisa, também o Jornal do Vale fez, apontam ele à frente dos demais candidatos? As pesquisas apontam, as mais recentes, Ortiz Júnior liderando a corrida ao Palácio do Bom Conselho, ele que já cumpriu 2 mandatos à frente da prefeitura. E o Ortiz Júnior que trocou de partido, com a diminuição do tamanho do PSDB, não só na região, mas em todo o país, foi para o partido do governador Tarcísio, apresentou uma mulher ligada à comunicação, que também faz parte da estratégia, né? Você ter a mulher, a maioria do eleitorado, seja em Taubaté, São José, em todo o país, que é um ponto estratégico importante, e uma pessoa ligada à comunicação. Agora, a gente tem os demais pré-candidatos, a gente tem o próprio prefeito Saldi, que ainda não definiu um nome, fala-se em alguns nomes, o nome que eu ouço com maior força é a tentativa de convencer o ex-secretário Digão, o ex-vereador Digão, a assumir esse posto, a sair como vice na chapa do Saldi, na tentativa de reeleição. A Lorene, a gente tem o nome do diretor da Faculdade de Medicina de Taubaté, Oscar Pires, né, um médico, é uma área importante também a saúde
né? E a gente tem outros nomes, mas a gente sente ainda uma indefinição grande. O próprio Sérgio, você não tem o Capitão Souza como vice, Capitão Souza do PRD, que era um nome cogitado pelo Saldi no início do ano. O sonho do Saldi era ter o capitão, que saiu muito bem votado na eleição passada. E também para deputado? Para deputado, foi secretário de uma pasta importante, que é a Segurança Pública. Lembrando, Taubaté também tem um eleitorado muito conservador, que votou em peso em Jair Bolsonaro. Então, era uma pasta importante. O sonho do Saldi era ter o capitão, à época, no PL, como seu candidato a vice. Não deu certo. O capitão saiu do governo, saiu também do PL, mas hoje está apoiando o Sérgio Vitor do Novo. Apesar de não poder ser candidato a vice, é um apoio importante. Até porque ele está no PRD, que está fechado junto à coligação do PL, que lança Márcia como candidata, e ela está sendo vendida como a Márcia do PL, a Márcia do Bolsonaro. A gente conhece a Márcia de Taubaté, que já trabalhou em campanhas com o Padre Afonso, já fez articulação política, não é nova na política, estava no DAEE, né, num cargo comissionado junto ao governo do estado, e vem com as bênçãos de Valdemar da Costa Neto. Valdemar da Costa Neto vai conseguir com a Márcia angariar todo esse bolsonarismo que muita gente brilha os olhos em Taubaté e acha que com isso ela pode chegar ao segundo turno ou já está, mesmo sendo como candidato uma pessoa desconhecida. Como é que você vê isso, Guilherme? Olha, quem vai herdar o espólio eleitoral do Bolsonaro é uma grande questão que se apresenta em várias cidades do país nessa eleição. O fenômeno bolsonarista, na minha opinião, na minha avaliação, ele difere, por exemplo, do petismo, né? Então, o Lula ele é muito ligado à imagem do Partido dos Trabalhadores, né? Ao número do partido, enfim. O bolsonarismo ele se apresenta mais suprapartidário. Ele não necessariamente o eleitor bolsonarista vota no candidato do partido do Bolsonaro. O Bolsonaro tem uma extensa ficha partidária, né? Já trocou de partido inúmeras vezes. Então, neste caso, eu acredito que o apoio do eleitor bolsonarista tem mais a ver com as ideias do candidato do que a sigla partidária. Agora, é claro, se o Bolsonaro ele participar ativamente da campanha, né? Colocar a mão no ombro do candidato, falar que ele apoia, isso tem um peso importante. Mas não acredito que seja decisivo numa cidade como Taubaté, por exemplo, em que você tem nomes com mais recall político, nomes com um histórico maior. Em São José dos Campos, por exemplo, você teve com o candidato Eduardo Cury migrando do PSDB para o PL, uma jogada interessante, porque com esse movimento no xadrez político, o Cury conseguiu, de certa maneira, neutralizar uma estratégia do atual prefeito, Anderson Farias, que tem se mostrado cada vez mais bolsonarista nas redes sociais. Então, quando o Cury migra para o PL, que é o partido do Bolsonaro, ele consegue neutralizar esse movimento que estava sendo feito pelo Anderson, e além do que, ele está num partido, que o PL, que tem o maior fundo para essa campanha. Eleitoral. O maior fundo eleitoral para essa campanha. E fez questão, né, Guilherme, de dizer que o republicano está com ele, o governador Tarcísio está com ele, estava nas fotos da convenção. O Felício Ramute, padrinho do Anderson Farias, é o vice-governador do estado, né? Apesar de estar no PSD, é o vice do Republicanos, o Tarcísio, e o Republicanos deve fechar mesmo com o Anderson na cidade. Vai ser só uma foto nos Santinhos, ou você acredita, como a gente falou, de repente, se Bolsonaro vir e dizem que Michele vem a Taubaté trazer essa força para Márcia, será que o Tarcísio aparece em São José? Olha, o Valdemar, inclusive, em entrevista ao VAR, ele disse que o PL vai fazer de tudo para vencer as eleições em São José dos Campos. Então, o Tarcísio, ele dificilmente vai se colocar em choque com o principal padrinho político dele, que é o Jair Bolsonaro. Então, se o PL tem um candidato forte em São José dos Campos, que é o Eduardo Cury, eu acredito que esse apoio do Republicanos, ele vai ficar, ao Anderson, vai ficar restrito a uma foto no santinho de campanha. A gente está no período de convenções que vai até o dia 5 do mês de agosto. Por isso que o primeiro debate aqui na Band é dia 8 de agosto, quando nós estaremos no período de registro das candidaturas oficialmente pelos tribunais,
para que os candidatos possam começar a campanha na metade do mês de agosto. Como você falou em 45 dias, campanha mesmo é só na segunda quinzena de agosto, né? Antes não pode. Não, antes nós vivemos o período da pré-campanha. E é engraçado, curioso, porque não existe um regramento, existe um limbo jurídico. Uma das poucas regras que tem é em relação aos gastos. Os pré-candidatos, eles podem gastar 10% do teto de gastos fixados pela Justiça Eleitoral. Mas é justamente onde hoje nós temos um grande problema, que são números que não representam a verdadeira realidade do município. E passada a convenção, então nós temos o registro de candidatura até dia 15/8, o início da propaganda do dia 16/8 em diante, e eu quero chamar a atenção para uma data do dia 15/9. 15 de setembro, a Justiça Eleitoral ela vai divulgar os dados da prestação de contas parcial. É um momento importante que o eleitor poderá fazer esse controle social. Quem são as pessoas que estão financiando o seu candidato? Vai aparecer no dia 15/9. Então é uma data para todos ficarem atentos que muitas coisas podem aparecer. Perfeito. Guilhermo, a gente está chegando já à reta final do Band de Eleições, eu queria te ouvir dando uma rápida passagem sobre algumas outras cidades de grande porte na região. Jacareí, a gente percebe que houve um racha de um dos vereadores do grupo do atual prefeito, se lança candidato a prefeito também. O Rodrigo Salomão está no PSD junto com o Felício e veio com esse grupo quando o Celso Florencio é o candidato do prefeito e tem o Hamilton de volta como candidato do PT. Em Pindamonhangaba, a prefeitura fechou acordo em torno do Piorino, nome conhecido na cidade, já foi vereador várias legislaturas e vem como candidato a prefeito. Mas o Vela, que é um outro vereador do PT, aparece como um nome com condições de brigar nesse momento, lembrando que Jacareí e Pindamonhangaba tem apenas um turno. E na cidade de Guaratinguetá também, a prefeitura rachou com o nome de Dani Dias e o nome do vice-prefeito, são dois candidatos da base, vamos dizer assim, e tem o ex-prefeito tentando retornar como a grande oposição, são três forças também. Caraguatatuba também tem um racha do grupo do prefeito Aguilar, tem mais de uma força saindo como base e o ex-prefeito Antônio Carlos tentando viabilizar a sua candidatura. Como é que você está vendo aí a nossa região? Olha, Nicolini, é interessante a gente observar o rearranjo das forças políticas, não só no país, mas também na nossa região. E a gente pode usar Jacareí como um exemplo disso, né? A gente tem o prefeito Isaías Santana, do PSDB, o Celso Florencio também ocupou postos importantes no governo Isaías, deixou o partido para se filiar ao PL, de Valdemar da Costa Neto, de Bolsonaro. Então, isso é um reflexo direto do que a gente assistiu nas últimas eleições presidenciais, com a diminuição, o encolhimento do PSDB e o fortalecimento de outras forças que acabaram entendendo melhor o recado dos eleitores mais conservadores. Então, a gente vê a ascensão desses partidos. Isso aconteceu em São José dos Campos também, com o Cury, um histórico quadro do PSDB, migrando para o PL. Por outro lado, a gente tem as candidaturas do PT, como, por exemplo, em Jacareí. O PT já governou Jacareí, já teve a oportunidade de, por 4 mandatos, governar a cidade. Mas o que a gente acompanha nas pesquisas é uma forte rejeição do eleitor no Vale do Paraíba a candidatos do Partido dos Trabalhadores. A gente vê isso em São José dos Campos, por exemplo, em pesquisa feita por o Vale. O Wagner Balieiro aparece com o maior índice de rejeição entre os eleitores de São José dos Campos. Então a gente vê esse rearranjo das forças políticas, né? E essa mudança das siglas, da sopa de letrinhas partidárias, né? A gente teve aqui na nossa região, durante décadas, um embate muito forte entre PSDB e PT, essa polarização com o PT. Em 2012, no auge ainda do lulismo, com a Dilma ainda no seu primeiro governo, a gente teve o PT conquistando cidades importantes, mas tinha um predomínio, uma primazia do PSDB que hoje não existe mais e a gente vai ver isso nas urnas. E olha, a gente vai ver muita coisa ainda até as eleições. Queria agradecer ao doutor Marcos Limão, advogado, ao Guilherme Codazzi, jornalista. Band de Eleições termina aqui. Obrigado pela sua companhia. A gente volta na próxima semana. Até lá.